vim aqui dar minha contribuição hoje nesse evento, que são as ferramentas de metodologia que potencializam o estudo do conteúdo que o candidato e o concurseiro precisa. O que eu aprendi no instrumento é isso, que você deve estudar com planejamento, né, a verticalização do edital e adotar os métodos de aprovação. Você inicia os seus estudos, tem que planejar. É essencial também você não olhar para o lado, focar naquilo que você tem que fazer de certo, sem que outras pessoas possam estar influenciando. Fala, profissa, seja bem-vindo à minha Power Class. E caso você não me conheça ainda, eu sou Roberto Mizuki, procurador, e fui aprovado 10 vezes em concurso. Minha missão hoje é ajudar mais e mais candidatos a serem aprovados, assim como eu ajudei dezenas dos nossos alunos. Agora você pode estar se perguntando, mas afinal, o que é uma Power Class, Roberto? Essa Power Class é uma super aula que eu gravei, onde eu vou dividir com você estratégias e técnicas de estudos para você se preparar adequadamente para estudar para concurso e aumentar até 93% suas chances de aprovação com o método 3.1. Para você ter uma ideia, menos de 10% dos alunos que estavam nessa aula comigo ao vivo sabiam das técnicas que eu vou apresentar para vocês. Só 10% tinham ouvido falar da técnica da verticalização do edital. Então, só por assistir essa Power Class, você já vai pular na frente de toda a concorrência. Então, é uma grande oportunidade para você aprender o que a maioria esmagadora dos seus concorrentes nunca nem ouviu falar. Olha só, eu dei essa aula em um curso preparatório aqui de João Pessoa para um grupo de alunos que estão se preparando para concursos da área policial. Mas fique tranquilo que as técnicas que eu vou te passar nessa aula vão te ajudar independentemente do seu concurso ou da sua prova. Se você está estudando para carreiras fiscais ou de repente para carreiras jurídicas, procuradoria, defensoria, magistratura, prova de OAB, concurso de nível médio, superior, analista, técnico, enfim, seja qual for o seu cargo, seja qual for o seu nível de preparação, se você está começando ou se de repente de algum tempo, você vai poder aplicar essa e outras estratégias que eu vou te ensinar nessa Power Class, ok? E olha só, quer saber o que você vai gostar mais dessa Power Class? Imagine o seguinte, ó. Imagine que você consiga, de uma forma simples, rápida e prática, descobrir com precisão quais os assuntos que mais caem na sua prova. Já pensou nisso? Agora imagine que você pode entrar dentro da cabeça do seu examinador e entender exatamente o que ele vai te perguntar no dia da sua prova. Não seria fantástico? Porque se você souber o que ele vai te perguntar, você vai poder direcionar os seus estudos para esses assuntos que vão estar na sua prova. E claro, se você souber disso com antecedência, você vai driblar a concorrência e aumentar muito as suas chances de aprovação. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nessa Power Class, como eu já disse, com a explicação da técnica da verticalização do edital. Foi esse o nome que a gente deu para essa maneira de entender o que cai nas provas de concurso. Então, prepara aí papel e caneta para anotar tudo o que eu vou te falar. Agora, seguinte, essa aula é longa, então eu recomendo que você reserve um momento adequado para você se concentrar. Não assista de qualquer jeito não, confia em mim. Se você quer ser aprovado em 2019, vai valer a pena, tá? Então, reserve um momento, se concentra, caderno para anotar tudo. E fica ligado até o final da aula, porque no final eu respondi várias perguntas desse grupo de alunos que estavam ao vivo comigo sobre, por exemplo, como fazer revisão, como planejar os estudos, como fazer questões, enfim, as dúvidas mais comuns que todo concurseiro tem. Então é muita informação que você vai ter aqui nessa Power Class. Então, para finalizar, eu tenho 2 pedidos especiais para te fazer. Pedido número 1. Quando você terminar de assistir essa aula, se você gostar de tudo que vai aprender comigo,
Se o que eu te disser fizer sentido para você estudar, se essas técnicas forem aquelas que você também nunca tinha ouvido falar, por favor, deixa um comentário aqui embaixo para mim. Tem uma caixa de comentário para você me dizer o que você achou. É algo tipo assim: Roberto, eu gostei muito da Power Class porque eu aprendi isso. Ou então, Roberto, eu gostei da aula porque me fez enxergar isso. Tudo bem? Para mim vai ser um enorme prazer ler esse seu comentário e saber o que você achou. Porque isso me dá mais energia para preparar mais aulas como essa e poder trazer mais informações para te ajudar na sua jornada até a aprovação. Aproveita e começa a me seguir lá no Instagram, @euteajudoapassar. Me manda um direct, me manda uma mensagem por lá, né? Me contando o que você achou dessa Power Class. Manda lá uma mensagem para mim que eu vou lhe responder. Inclusive, lá no Instagram, @euteajudoapassar, eu estou diariamente compartilhando a minha rotina com outras dicas de estudo, fazendo lives. Então você vai ser muito bem-vindo lá também. Então, recapitulando. Número 1, deixa seu comentário abaixo, sua pergunta. Número 2, clique na caixinha e assine o meu canal. Tudo bem? Então é isso, profissa. Espero que você goste. Uma boa aula. Um abraço. Até breve. Tem concurseiro aqui na sala? Pensei que eu estava no lugar errado. Bom, então boa tarde, pessoal. Vai ser um prazer. Meu nome é Roberto Mizuki. E hoje a gente vai falar aqui sobre como se preparar adequadamente para concursos e aumentar até 93% suas chances de aprovação com o método que eu batizei de método 3.1, tá? E eu sei que vocês podem estar assim: nossa, Roberto, mas aumentar até 93% minha chance de aprovação, da onde saiu isso, né? Você está aqui só fazendo uma jogadinha de marketing comigo. Eu vou provar para vocês, ao longo da minha apresentação, que é possível sim, desde que você adote as estratégias certas para isso, né? Vocês concordam comigo que para tudo na vida existem formas e formas da gente fazer as coisas? Se você quer aprender uma receita de bolo, o que você faz? Vai lá na internet, lá no Google, baixa lá uma receitinha, né? E ali você vai começar a seguir o passo a passo que tem lá, né? E aí você testa uma vez. E de repente, a primeira vez, o bolo vai sair solado. Você melhora aquele processo e testa de novo. E o que eu vejo hoje é que os candidatos, eles não têm uma metodologia para estudar. Eles sentam e estudam. E ó, fazer só um parêntese. O que vocês quiserem me perguntar ao longo da minha fala aqui, fiquem à vontade para interromper. Levantou a mão: Roberto, eu tenho uma dúvida sobre isso. Roberto, quero saber sobre aquilo. Que a gente está aqui justamente para isso, tá? Isso aqui não considere uma aula, considere um bate-papo. A gente está aqui para trocar uma ideia e no que eu puder ajudar vocês, eu vou estar à sua disposição. Fechado assim? Muito bom. Então, já falei para vocês que eu vou provar como é possível se aumentar até 93% sua chance de aprovação. Mas antes, olha só. Eu peguei esse edital aqui, edital de delegado, né? Que é justamente a carreira aí que vocês estão almejando. E fiz um estudo analítico dele. Para mim, todo mundo está com papel e caneta na mão? Vamos lá. Primeiro passo para você se preparar adequadamente para concursos: planejamento, né? É uma fase do estudo, da preparação, que a gente negligencia muito. A gente não para, nossa, vem cá, quantos assuntos eu tenho que estudar? Como que eu estou nesses assuntos? Quais assuntos vão cair? Quais fontes do direito eu preciso consultar? E essa falta de planejamento é o primeiro passo que você dá para cair na vala comum das estatísticas, né? De pessoas que não conseguem desenvolver e não conseguem melhorar os seus estudos, seus rendimentos. Então, quando eu parei para pegar esse edital aqui, eu fiz, cara, quantos assuntos existem dentro do conteúdo programático da carreira para Delta? E aí eu peguei esse de Sergipe como exemplo e olha o que eu descobri, tá? Vou antecipar um pouquinho aqui, que pode ser que vocês fiquem um pouco assustados com o que vocês vão descobrir. Alguém aqui, antes de começar, alguém aqui já se planejou para provas de concurso? Como que você fez? Só para curiosidade. Fechar todas as matérias, semanalmente, cada dia, uma disciplina diferente. Eu planejamento. Bacana. Então, qual é o seu nome? Alan. Alan está dizendo que ele destrinchou as matérias, identificou quais assuntos cairiam e aí foi separando por cada dia para estudar aquilo ali. É isso? Bacana. Quem mais já parou assim para fazer um planejamento nos estudos? Ninguém? Então vamos lá, olha só.
São, hoje, nesse edital aqui que eu tenho como referência, claro que vai mudar um pouquinho para cada um, ficou um pouquinho pequeno, mas dá para ler, né? 20 de português. 20 o quê? 20 questões? Não. 20 itens, entre itens e subitens de língua portuguesa que vocês precisam aprender, tá? Legislação da Polícia Civil de Sergipe, mais 13. Conhecimento do Estado de Sergipe, é bem local, né? A gente, inclusive, chama isso, se quiserem anotar, eu denominei esses dois tipos de conteúdo aqui como conteúdos periféricos. Porque é aquele conteúdo que não vai estar em toda a prova. Vai estar na prova do edital de Sergipe, mas aqui na Paraíba vocês não vão estudar conhecimentos do Estado de Sergipe e nem legislação da Polícia Civil de Sergipe. Vai ser a legislação daqui. E o que é que eu faço no meu primeiro planejamento, Roberto? Eu começo estudando isso? Claro que não. Essas são matérias, disciplinas que vocês vão deixar para o final da sua preparação. Para o final da sua preparação. Porque, vejam, são matérias que só vão cair aonde? Em Sergipe. Você não vai precisar mais desse assunto depois que essa prova passar. Concordam comigo? Então, sempre lembre que legislação local, ou seja, matérias periféricas, algo que vai cair só para aquela prova, você deixa para estudar no final. No final. 15 dias antes, né? Olha aí a dica. 15 dias antes, pega, dá uma lida. E o que é que eu faço com o meu planejamento anterior ao momento da prova? Do pré-prova, do pré-edital, de preferência, né? Aí eu vou esgotando o quê? As outras matérias em comum. Português cai em todas as provas de delegado? Sim ou não? Não, sim. Na maior parte, né? Eu diria que na maior parte. Então eu, no lugar de vocês, estudaria português, né? Direito administrativo cai em todas as provas para delegado? Tem que estar no cronograma também, tá? E aí, ó, vamos somando. 61 itens e subitens de constitucional, 17 de civil e empresarial, 15 de processo civil, 65 itens de direito penal. Penal está em todas as provas para delegado? Penal vocês têm que comer com farinha, tá? Penal é aquela que assim, Roberto, eu não sei por onde começar, mas eu quero ser delegado. Comece por onde? Penal. Só penal? Processo penal também. E aí vocês têm uma oportunidade fantástica aqui, né? Olha a oportunidade aqui que vocês estão tendo de estar aqui nesse curso com o professor Cláudio, com vários especialistas da área. Tenho certeza que eles vão facilitar o aprendizado dessas duas disciplinas para vocês, tá? Então são mais 56 itens e subitens de processo penal. Começa por essas duas, bacana? Legislação penal e processo penal cai? Despenca, né? Legislação penal e processo penal são o quê? Legislação extravagante. Vocês vão ter aula aqui, não é isso? De crime de tortura. O que mais vocês vão ter aula aqui? Hediondos. Será que cai? Tipo penal? Despenca, né? Então essas três aqui tem que ficar ligado. São mais 49. Vamos somando. 54 de ambiental. 81 de eleitoral. Me chamou a atenção isso aqui. Porque eleitoral, do meu entendimento, era importante para a magistratura, Ministério Público, mas me chamou a atenção de quantos itens, subitens e assuntos caem no edital de vocês. Vocês têm que também dominar eleitoral, tá? 97 de tributário, gente. Acho que essa aqui foi o ponto fora da curva. Eu realmente não imaginava que, dentre todos os assuntos, a maior parte, ou maior, pelo menos quantitativamente falando, a gente vai entrar mais a fundo quando eu terminar aqui, para explicar o que vocês têm que fazer. 14 de criminologia e mais 23 de medicina legal. Quem já cansou de ver os números e já perdeu as contas? Levanta a mão. Muita coisa, né? Quando eu fui somar isso aqui, ele deu um total de 672 assuntos. Pouco? Muito? O que vocês acham? Eu falei o quê? Que eu poderia assustar inicialmente. Essa talvez seja a notícia ruim, que vai ficar ainda pior, tá? Roberto, tem como ficar pior? Tem. Vai ficar pior, mas depois vai melhorar. Prometo a vocês que vão melhorar. Vou passar uma técnica aqui para vocês entenderem exatamente como que vocês vão destrinchar e planejar os seus estudos diante desse mundo de informações. Tudo bem? 672 assuntos. Aí a gente para pensar o seguinte. Acompanhe. Quando você fala de penal, então vamos pegar um tipo. 121, mudou não, né? Matar alguém. Gente, eu fui professor de tributário, Felipe foi meu aluno, administrativo, constitucional, processo civil. Penal eu nunca dei. Minha aluna também, prazer ver vocês aqui.
Mas eu sempre lembrei do 121, não sei porquê. 121 é matar alguém, é o mais fácil de todos. Quando cai 121, a banca, ela pode cobrar de você o quê? O 121, aí todo mundo mata. Mas ela pode cobrar de você o que a doutrina pensa do 121? Ela pode cobrar de você as correntes do 121, que são, né? Vai ter gente que vai dizer, pode matar. Alguém é o quê? Quem é alguém? Né? Quem é alguém? O animal é matar alguém? Ser humano é matar alguém? Uma pessoa morta já era alguém, não era alguém? Tem todas essas discussões, né? Eu lembro da minha época de concurseiro que eu estudava penal e dava nó na cabeça. E a jurisprudência? Os tribunais? O que eles falam sobre 121? Cai nas provas ou não? Então a gente está falando aqui, eu falei que ia ficar pior, desculpa, mas alguém tem que trazer a notícia ruim para vocês, né? Mas eu trago a boa já já. Eu falei para vocês, então, que existem o quê? 3, né? São 3 as fontes que a banca tira as questões. Então você não pode só estudar como matar alguém, só o 121. Você tem que multiplicar isso pela lei que você vai ter que ler, pela doutrina que você vai ter que entender e pela jurisprudência, o que os tribunais falam sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Eu falei que ia ficar pior. Então o que a gente faz? A gente teria que multiplicar isso aqui, ó, pelo menos por 3. Então a gente está falando de 2016 assuntos entre tópicos e subtópicos que vocês precisam aprender. Assustei alguém aqui? Tem alguém querendo levantar e bora falar, Roberto, isso não é pra mim? Calma que vai melhorar, vai melhorar. Prometo a vocês. Isso aqui é planejamento, tá? Minimamente para você entender, nossa, tem tudo isso, Roberto. Mas como é que eu começo? Por onde eu começo? E será mesmo que eu preciso estudar todos eles? Será mesmo que eu preciso estudar todos eles com a mesma intensidade? Será que todos eles caem nas provas? O que vocês acham? Chuta aí. Todos os 2016 assuntos vão estar presentes na sua prova? Sim ou não? É impossível a banca comprimir todos os 2016 assuntos. Porque a prova vai ter quantas questões? 80, 100, 120, a depender da banca, se for 7 vai ter um pouco mais, 200, que é V e F. E o que é que isso diz pra gente? Roberto, agora eu tenho consciência que são 2016. Mas eu também sei que a minha prova só tem 100, 120 questões. Como eu me planejo, né? De que forma, estrategicamente falando, eu posso me planejar para estudar e vencer essa prova? Então, olha só. Essa deve ser mais ou menos a imagem do que vocês devem estar pensando agora, né? Estão confusos? Quem está confuso aí? Porque eu vim para ajudar. Peraí, cara, falaram que você era o guru dos concursos que ia ajudar. E você está me confundindo. Estou ficando triste de estar aqui. Estão confusos? Para cada um de vocês aqui, eu quero que você realmente saia dessa nossa conversa com isso muito claro. Quem acha aqui que só será aprovado se dominar os 2016 assuntos? Levanta a mão. Roberto, para passar eu tenho que saber todos eles. Alguém acha isso aqui? É óbvio que não, né, gente? Aqui começa a melhorar. Vocês não precisam saber de todos. Mas entre entender isso e saber quais são os importantes, existe o quê? Um espaço vazio. Alguém já ouviu falar de verticalização do edital? Levanta a mão. Felipão. Mas Felipão não vale, que é meu aluno. Já aprendeu o método 3.1. Então você está suspeito, cara. Eu vou limar o teu voto. Não vale. Vamos lá. Vamos falar da técnica de verticalização do edital, tá? Como que eu destrincho, como que eu filtro os assuntos que são realmente importantes para mim. Existem 4 formas de se fazer isso, tá? Eu vou começar por aquelas que dão mais trabalho, mas depois a gente entra naquela que, como tudo, né, vai ficar bem fácil depois no final. Olha só, já ouviram falar do Tec Concursos? Tec Concursos, site muito bacana, né, para vocês resolverem questões online. Roberto, eu resolvo por questões, resolvo por livro. Cara, no fundo, pouco importa. Agora, tem que fazer questão? Tem que fazer questão. Isso é mandatório. Mas lá no Tec tem algumas funções que poucas pessoas sabem. É lá que você vai
verticalizar o seu edital de delegado, seja ele qual for. Só serve para delegado para qualquer concurso. OAB, o que vocês forem fazer de prova, você vai lá no TEC, que ele vai indicar para você quais assuntos que mais caem dos 2016. E é super simples. Bom, então esse aqui é o site do TEC Concursos. Menos de R$1 para fazer a assinatura deles. É bem em conta, realmente vale a pena. Assim como o QC, é um site muito bom. E claro, para experimentar gratuitamente, até para ter certeza que o seu concurso, o seu cargo, tem as questões no banco de dados do TEC. Então você, antes de fazer a assinatura, faz o plano gratuito deles e assim você vai ter a certeza de que lá vão ter questões do seu cargo. Faz o login. Feito o login, você vem para essa tela e você vai aqui, ó, criar novo caderno de questões. Pronto. Estamos aqui na página para você poder fazer a verticalização do seu concurso, seja ele qual for. Então aqui, global, reúne então todas as questões do banco de dados do TEC de concursos de OAB e de CFC. Vamos limitar então o primeiro filtro a concursos e aí a gente vai escolher primeiro a banca. Então aqui tem CESP, tem todas. Vamos imaginar que você esteja fazendo concurso para analista do TRT. Primeira banca, Carlos Chagas. Olha só, ele já deu aqui para a gente 91.000 questões da banca Carlos Chagas, tá? Mas é claro que aqui tem 91.000 questões de todas as provas que Carlos Chagas já elaborou, de todos os concursos e de todos os cargos. Então você vem agora à tua área. Vamos imaginar, como eu falei o exemplo, servidor, né? Então aqui você vai ter vários filtros, né? Tem a jurídica também, as carreiras, servidor, fiscal. E a cada vez que você vai clicando, o filtro já vai o quê? Diminuindo a quantidade de questões. Errei, Roberto, não era esse o filtro. Clica aqui no X vermelho e ele volta para o número anterior. Então, o nosso exemplo é servidores da Justiça Trabalhista. Está aqui, área do concurso, servidores de Justiça Trabalhista. Quantas questões agora? 23.000. Escolaridade, se for ensino médio, você coloca aqui, já foi para 6.500. No caso analista, ensino superior, 17.000 questões. E a gente quer verticalizar direito civil, que foi a matéria que você já saiu aí do seu teste de nivelamento como nível 1 para estudar. Como você quer saber o que mais cai, você não vai selecionar o assunto de direito civil, você vai selecionar o quê? Todo o conteúdo de direito civil. Então, da banca Carlos Chagas, concurso para nível superior, servidor da Justiça Trabalhista do TRT, da matéria Direito Civil, foram encontradas 337 questões. Um outro filtro que eu acho interessante você usar é esse aqui, ó. Você vai em opções e você vai remover as desatualizadas. Aí ele já caiu para 325. É interessante para que você não faça aí questões de leis que já não estão mais em vigor, tá? Tem outros vários filtros aqui, as que você já errou, as que você já resolveu. Até você pode filtrar aqui se você for fazer questões certo, errado, ou múltipla escolha, enfim. Aqui você vai colocando os filtros que você achar mais interessante, que diz respeito ao seu cargo, à sua banca, ao seu concurso. Vamos colocar um nome aqui do caderno de questões, verticalização do TRT Direito Civil. E aí você clica em gerar caderno. Ele gera um caderno com as 325 questões. E aqui já vem a primeira para você começar a responder. Diz a matéria, diz o assunto, diz em qual TRT que caiu. Agora, a gente não quer fazer questão agora. A gente está em busca da verticalização. Então você vem aqui em índice do caderno, expandir tudo, e aí ele já te deu o quê? Quantas das 325 corresponde a cada um dos assuntos. Só que você quer o índice pela quantidade. E olha aqui, ó.
Das 325 questões de Direito Civil da Banco Carlos Chagas para analista do TRT, estão aqui então 100% delas, das 325, estão aqui a distribuição com o percentual de incidência. Então, olha só, das pessoas, né, aquela parte do direito civil ali, artigo 1º ao 78, caíram 39 questões, 12%, que no caso está aqui dividido em 1, 2, 3, vários subitens, tá? Aqui você tem das pessoas jurídicas 16 questões, que corresponde a quase 5%. Eu estou indo nos que mais caíram. Certamente dos fatos jurídicos, olha só, campeão, 53 questões, corresponde a 16,31%, então tem que estudar bastante esse item aqui dos fatos jurídicos. Prescrição e decadência também não fica muito atrás, 8%. As obrigações também 8%. Então aqui você já teria o quê? O seu ranking dos assuntos que caem mais, contratos também, 32%, e aí você vai balizar o seu estudo por aqui. Tudo bem até aqui? Beleza? E tem uma outra forma também, que é o mapa da prova. Esse aqui ele já deixa a coisa ainda mais mastigada, né? Porque lá você vai, de novo, selecionar o cargo, a banca, a disciplina, e ele também já vai te dizer, ó, tantas questões foram de... Bom, então agora eu vou fazer uma rápida demonstração como se vai verticalizar pelo site Mapa da Prova. Vai criar o seu cadastro, depois que criar o seu cadastro, você vai fazer o login. Contas gratuitas que você vai poder utilizar antes de fazer sua assinatura. Você vai cair aqui nessa página, vai poder fazer a assinatura, tem 5 dias para usar, recomendo que você use 5 dias para ter certeza que eles têm a verticalização da sua prova para o seu cargo. E aí você pode selecionar por área. Vamos imaginar que você estivesse fazendo Polícia Civil do CESP. Clicou aqui em Delegado. Mapas selecionados. Começar. Comece agora. E aí ele já vem com as informações das matérias, quantas questões do CESP para a Polícia Civil já foram aplicadas. Tá aqui o número de questões, quantidade resolvidas, certas e erradas. E aí você vai clicar aqui, ó, para verticalizar o que cai mais, o que cai mais. Em direito administrativo, licitação. Em processo penal, prisão. Em civil, lei de introdução às normas de direito brasileiro. Em constitucional, fundamentos constitucionais e deveres. Em penal, a parte dos crimes. Em criminologia, métodos. Em processo civil, jurisdição. Está aqui, então, verticalizado o edital de delegado da Polícia Civil, Banca CESP. E aí basta você, então, direcionar os seus estudos a partir desses dados aqui, mapa da prova. Então, para mim, isso aqui é uma ferramenta, a verticalização do edital é uma ferramenta que vocês não podem abrir mão. Porque senão você vai estar, sem saber disso, perdendo o seu tempo estudando o quê? Um assunto que quase não cai, enquanto você está perdendo tempo e deveria estar estudando os assuntos que caem, que despencam, né? Isso é estratégica, isso é planejamento. Tem mais um também, que é o QC. Quem conhece o QC? Que é concursos, tranquilo. Como é que funciona o que é concurso? Do mesmo jeito que o TEC, tá? Então, ó, pouco importa se você usa o TEC, usa o QC, você vai conseguir verticalizar de uma maneira simples, rápida e prática. Então você vem aqui em questões. Então, eu estou logado no QC, vou em questões e aqui, ó, você vai ver o seguinte. Aqui existe o quê? A quantidade de questões que estão no banco de dados do QC. Atualmente eles têm mais de 500 mil questões de tudo quanto é cargo, né? Então a gente vem aqui, ó, cargo, oficial, deixa eu ver se tem aqui. Selecionei o primeiro filtro, oficial de inteligência. Clico aqui em filtrar. Olha só o que vai acontecer, 560.150 questões, tá? E aí você vai vir aqui, ó, ele tem o quê? No caso, questões de português, interpretação, português crase, morfologia, e você vai começar a ver que ela, ó, já repetiu a interpretação de novo. Vou selecionar aqui direito. Pronto, perfeito. Tá, filtrei de novo. Aí caíram 55 questões. Opa, agora sim, olha lá. Uma questão da lei 9833.
outra questão da Lei 9833. Agora uma da Lei de Interceptação. Outra questão da 98, essa cai muito, hein? Outra, que foi anulada, mas é uma quarta questão. Simples, mais nada, você verticalizou. Você acabou de verticalizar o teu edital. E eu falei que eram 4, né? Aí eu falei assim, ó, tem essas 3 que dá um pouquinho mais de trabalho, que vocês vão ter que fazer manual, e aí depois vai lá e anota direitinho, deu tantas questões para cada assunto e faz por disciplina, tá? Façam sempre por disciplina. Nessa aqui que eu vou estudar, tá assim. Nessa, tá assim. Mas, pô, velho, a Juspodium facilitou a vida de vocês. Mas eu trouxe os outros 3 porque pode ter gente aqui que não tenha a facilidade que a Juspodium trouxe. Tem alguém que não está estudando para delegado aqui? Levanta a mão. Beleza. Então você usa aquelas daqui. A galera que está no Delta vai usar esse livro aqui. Polícia Civil, delegado, né, estadual. É porque está distorcido, mas aqui está escrito edital sistematizado da Juspodium. A Juspodium fez esse trabalho para vocês. Ela pegou lá as últimas 10, 15 anos de prova que teve no Brasil inteiro para delegado de Polícia Civil, catalogou essas questões e fez, ó, em processo penal despenca essa e esse assunto. Em administrativo despenca esse assunto, tá? Então, comprou o livro, abriu logo ali nas primeiras páginas, você já vai ver que ela separa, ela verticaliza. Eles chamam de sistematizado, eu gosto de usar verticalizado, porque para mim fica aquela coisa em ordem crescente de importância de cima para baixo. Fez sentido a técnica da verticalização, galera? Fez sentido? Vocês vão aplicar no próximo planejamento que vocês forem fazer? Entendem como é necessário a gente planejar antes de sentar para estudar, que não pode sair de qualquer jeito, porque você está perdendo seu tempo. Você pode estar perdendo seu tempo. E o tempo do concurseiro ele é muito valioso, né? Precioso, ele é valioso. Bacana? Beleza, Roberto, já aprendi. Então, quem acha... Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Partindo do princípio que vocês já sabem como verticalizar, vamos dar um passo adiante. Quem acha que deve estudar os assuntos verticalizados com a mesma intensidade? A mesma intensidade. Quando eu falo intensidade, eu quero dizer o seguinte. A quantidade de horas que você vai gastar ou investir para estudar prisão deve ser a mesma quantidade de horas que você vai gastar e investir para estudar eleitoral? Deve ser a mesma quantidade de horas que vocês vão usar para estudar tributário? Resposta? Depende. Depende. Depende do quê? Do que eu encontrar no meu planejamento do verticalizado. O verticalizado vai me dizer isso. Agora, essa intensidade dos assuntos verticalizados mais importantes, vocês precisam também entender o seguinte, e sempre buscar estudar por fases. Estudar por fases. Olha só, o acúmulo do conhecimento, quando a gente vai acumular conhecimento, é muito natural o aluno perguntar assim, Roberto, quando é que eu começo a estudar jurisprudência? Roberto, quando é que eu vou começar a pegar os manuais grandes? Roberto, quando é que eu vou começar a entrar no debate doutrinário sobre as teorias mais difíceis, né? Crime do inimigo e por aí vai. Cara, eu sou da tese que vocês precisam começar sempre pelo básico. Começar pelo básico é ter inteligência para estudar. Porque como que você quer entender o que a jurisprudência diz sobre um assunto se você não sabe o que é aquele assunto? Como você quer saber se o STF, o STJ entende que o crime assim é impossível ou assim é assado, se você não sabe o que é crime impossível? Tá? Então, estudar por fases permite que você vá caminhando e gradualmente vá aprofundando o seu conhecimento à medida que você vai acumulando ele. E como que funciona, né, na prática isso? A gente separou, o método 3.1 foi separado de maneira que você, na medida que vá aumentando a quantidade de acertos para buscar a sua aprovação, você vá estudando com intensidade diferente. E não é tão complicado quanto eu estou soando aqui. É muito mais simples que pode parecer. É mais ou menos o seguinte. Imagine que você está enfrentando pela primeira vez um determinado assunto. Você não vai pegar um manual. Você vai começar por uma sinopse. Você começa por uma sinopse e depois que você usa essa sinopse, você parte para um determinado número de questões. Só para quê? Para testar. Como é que eu fui nessa primeira leitura? As questões elas vão dizer o que para a gente? Vão dizer para a gente que eu prestei atenção ou não? Eu aprendi ou não? Ficou claro ou não?
Ficou claro, acertei. Fiz 10, acertei 8. Pô, bacana. Show de bola. Acertei 10, fiz 10, acertei 8. E aí você vai para a segunda fase, em que você começa o quê? A estudar de uma maneira um pouco diferente. Por que você tem que estudar na segunda fase um pouco diferente? Porque você já tem mais bagagem, mais conhecimento acumulado. Aí você usa técnicas diferentes. Quando você começa a querer responder questão subjetiva antes de entender o que é o crime de homicídio, chances são que você não vai conseguir escrever uma linha. E eu vejo muito isso. O aluno está começando a estudar e ele quer perguntar assim para mim: Roberto, como é que eu vou fazer a sentença? Calma. Você precisa primeiro saber o que é uma sentença antes de pensar, meus alunos da magistratura, né, em escrever uma sentença. Tá? Então fases são isso, tá, gente? É quando você vai acumulando conhecimento e adotando técnicas diferentes, vai estudando com intensidade diferente e vai melhorando gradativamente o seu desempenho, a quantidade de acertos. É por isso que a gente dividiu ele. Então na fase 1, você está acertando até 60% porque você está criando a sua base teórica. Você está aprendendo o básico, está entendendo ainda o que está ali, né, de conceito. Quando você começa a acertar entre 60% e 80%, você vai para a fase 2. Aí você muda a forma de estudar. Você muda a forma de estudar. Quando você vai para a fase 3, você está acertando mais de 80%. Você está na zona de aprovação. Faz sentido estudar por fases? Vocês diriam que é mais vantajoso você ter estratégias diferentes na medida que você vai caminhando com o seu conhecimento? Ou você acha que deve estudar sempre da mesma forma, do mesmo jeito, desde o teu começo, até quando você está acertando 60%, 70%? As pessoas que pensam na segunda opção, que entendem que, nossa, Roberto, eu vou pegar um método e eu vou fazer sempre do mesmo jeito, porque foi assim que eu saí daqui, fui para cá, foi assim que eu passei na minha OAB. O concurso é um jogo totalmente diferente, tá? E sabe o que acontece com os alunos que não buscam melhorar o método que ele tem para estudar? Eles empacam. Eles empacam. Chega um determinado momento do estudo aí que ele não consegue passar dos 60%, 70%. Tem alguém nessa situação aqui? Tem alguém que não está conseguindo evoluir, está estudando há bastante tempo, e aí, pô, Roberto, 2 anos estudando, eu não consigo sair de 65, cara. Porque ele está querendo fazer tudo do mesmo jeito sempre. Fazer tudo sempre do mesmo jeito vai trazer sempre os mesmos resultados. Se você não vai mudar a receita do teu bolo, se você não vai colocar um ingrediente novo ali, uma técnica nova, chances são que você vai ter os mesmos 65%. Gente, eu já vi isso acontecer com muita gente. Muita gente. Tá? Então, esse método aqui, ele tem trazido muitos resultados. Bom. Resumindo, ele é um método de identificação e avaliação dos seus pontos fortes e fracos e é 100% personalizado para o seu concurso. E mais, em cada fase distinta você vai aplicar técnicas especiais com frequência de questões, frequência de revisão e leitura de intensidades diferentes, aumentando gradativamente seu percentual de acertos até você alcançar a sua aprovação. Lembra que eu falei no começo que a gente estava falando sobre 93%, não foi? Eu prometi para vocês que ia mostrar, né? 93% de aumento nos percentuais. Antes de chegar lá, anotem isso aqui. Regra número 1 é o quê? Fazer um planejamento com um nivelamento. A gente falou de verticalizar. Quando você vai, olha só, quando você vai se matricular no curso de inglês, o que acontece? Você chega lá e fala, você já fala inglês? Eu já estou falando inglês. Você já estuda? Estou começando a estudar agora e tal. Aí o cara te bota num teste de nivelamento. Ele fala assim, responde essas perguntas aqui pra mim, pra eu saber em que turma eu vou te encaixar. Porque se você já souber um pouquinho, você não tem por que começar da primeira turma, turma 0. Né? Então, a mesma coisa funciona com os estudos para concurso. Façam uma prova. Peguem a prova de delegado e resolvam ela. Resolvam. Como assim, Alberto? Mas eu ainda estou começando a estudar e tal. Não importa. Você não vai passar porque você está fazendo a prova. Você está se planejando, é diferente. A gente acabou de falar. Você não tem por que colocar intensidade de estudo diferente para matérias que você sabe mais e matérias que você sabe menos. Se você sabe menos alguma matéria, você não começa por ela. Você começa por aquelas que você sabe mais. E como você sabe se você sabe mais? Se você faz um nivelamento, tá? Então a primeira regra de planejamento é planeje com nivelamento. E a regra número 2, comece com poucas disciplinas. Eu acho, tenho pra mim,
que a gente, quando está começando a fazer alguma coisa, a gente tem que ter humildade no que a gente está fazendo. Eu talvez seja mais experiente que vocês nesse assunto aqui. Até porque eu tenho 10 anos dedicado a isso. Até porque eu fui aprovado muitas vezes em concurso. Até porque eu já ajudei dezenas de alunos a serem aprovados. Nos concursos mais difíceis do país. Tá tudo bem. Eu posso ter mais experiência que vocês nisso. Eu não estou no começo. Mas vocês certamente têm muito mais experiência em outras áreas da vida do que eu. Então vou imaginar aqui que tem alguém aqui que saiba jogar basquete. Tem alguém que joga basquete? Não, né? Tem alguém que joga vôlei bem? Tem alguém que luta judô bem aqui? Quem é o faixa preta de judô? Vocês conhecem Felipe? Felipe, professor, faixa preta. De judô. 2002. Ele é faixa preta. Eu vou lá no judô, eu sou faixa o quê? Branca. Eu vou lutar contra o Felipe? Além dele ser de outra categoria, diferente da minha, eu não vou lutar contra o Felipe, porque eu sou faixa branca. E se eu, faixa branca, quiser, né, fazer um aikido lá nele, um ipô nele, eu vou me arrebentar. Chances são que eu vou me arrebentar. Então eu tenho que ter humildade lá na academia do judô e falar, eu vou lutar com os faixinhas brancas. Faz sentido? Então, os alunos querem começar a estudar com todas as disciplinas do edital. Você é faixa branca, faixa amarela, vai, verde. Comece com poucas disciplinas. Tenha humildade, sabe por quê? Porque se você quer abraçar o mundo, lutar com faixa preta, você vai se dar mal, tá? Então comece com poucas, domine o método, ganhe muitos resultados, aumente até 93% dos seus acertos, sabendo como você está estudando, aí você faz o quê? Opa, graduei, vou para a faixa marrom, vou colocar mais disciplinas no meu planejamento semanal. Faz sentido isso? Quem não concordou comigo, está tudo bem não concordar, tá? Porque a gente está aqui para justamente quebrar, desconstruir algumas lendas que eu vejo, né, os concurseiros falando. Aí você conversa com teu amigo e fala assim, quantas matérias você estuda? Aí o cara fala, não, eu tô com 2, 3. Ah, você não vai passar. Por que você não vai passar? Não, porque você tá estudando 2, tem 14, 15, são 2.000... Aí você fala, 2.000 não, porque o professor Roberto me falou que são muito menos, eu já sei verticalizar. Você já está na frente dele, né? Então tenha um cuidado com essas coisas que falam por aí. Se você começa com poucas matérias, chances são que com elas você vai caminhar muito rápido. E aí você sai de 0 para 93% de acertos em 3 meses. Você ficaria feliz com esse resultado? Quem gostaria aqui de começar hoje, faixa branca, ok, vou seguir o que o Roberto está falando. O cara parece que é faixa preta no negócio dos concursos. Começar com 0. Aí você caminha 3 meses estudando, bacana, revisão, questão. Aí você faz outro simulado. Porque lá no começo você fez um nivelamento. Aí você acerta 93%. Quem ficaria feliz aqui? Levanta a mão. E é possível alcançar isso? Vou mostrar agora para vocês, já. E aí, olha só, comece com poucas disciplinas e eu sei que 80% de vocês talvez não me escute. Eu fico preocupado com esse número. Porque normalmente quando eu trago esse tipo de informação, o aluno tende a ignorar. E querer fazer do jeito que ele escuta as pessoas falando, ou porque ele está disputando ali com o colega dele, né? Não, mas se você estudar por esse livro você não vai passar, cara. Você tem que estudar por esse aqui, isso aqui. Você tem um cuidado com isso, né? Tem tanta informação trocada e errada que é lançada nesse mundo de vocês, e eu sei que vocês estão muito vulneráveis, porque concurseiro é um bicho vulnerável. Tudo que falam para vocês tendem a se agarrar. Inclusive questionem o que eu estou falando para vocês. A não ser que eu tenha como provar. Como eu provar para vocês que isso aqui funciona. Os 20% que vão me escutar nessa aula de hoje, vão adotar essas poucas estratégias que a gente está falando aqui, são os que vão caminhar firme e forte rumo à aprovação, como foi o caso aqui do pessoal que me escutou, né? Os 20% que me escutaram. Olha o caso do Abner. O Abner é do Mato Grosso do Sul. Olha como ele começou o processo penal. 0. Meu aluno. 0. Não sabia nada. Roberto, eu nem sei para onde vai, tá tudo bem. Começou com poucas disciplinas, foi aumentando a quantidade de disciplinas. Depois que ele estudou aplicando o método 3.1, ele saiu de 0 para 93% de acertos. Mas ele já tinha algum conhecimento em constitucional.
Ele saiu de 35, que ele já vinha estudando, já tinha estudado alguns anos antes, fechou o simulado depois. 41, 90, 0 em penal, né? 67. 58 para 80, 0 em previdenciário, 77 no outro simulado que ele fez. 52, 68, 0, 70 empresarial, processo civil 0,95. O Abner hoje aguarda a nomeação para o cargo de procurador do Estado de São Paulo. Vai ganhar R$28 mil. Passou. Prova objetiva, subjetiva, oral. Objetiva, subjetiva e oral. Está aprovado. Eu acompanhei ele durante 2 anos. E o que ele fez? O que eu estou explicando para vocês aqui hoje. E não é só ele. A Edith, inclusive aqui da Paraíba, está estudando para magistratura. Começou com 35 em processo penal, foi para 80. É porque está um pouquinho distorcido, né? Mas eu vou lendo aqui para vocês. 80? 80, né? 41, 60. 33, 80, 47, 75 ambiental. 4 matérias só, Roberto. Claro que isso aqui foi na época que ela estava comigo. Depois que ela aprendeu o método, ela continuou o estudo dela e ela acabou de voltar da segunda fase da magistratura de São Paulo. Acabou de voltar. Mandou uma mensagem para mim outro dia. Roberto, passei. Imagina fazer uma segunda fase de juiz. Bacana, né? Tem mais, viu, gente? Tem mais. O Douglas, lá de São Paulo, está estudando para auditor fiscal. Douglas, auditor fiscal. Doug, né? Doug, conhece. 28 em tributário, foi para 100. Condicional 36 para 90. Contabilidade 40 para 85. Português 15, 65. Administrativo 18, 80. Administração geral 18, 90. Auditoria 0,93. Douglas já passou? Ainda não. Mas vocês, com esse tipo de resultado, saindo de 0 para 80, de 30 para 60, de 20 para 90, vocês ficariam motivados para estudar? Porque isso é resultado deles. É o resultado de vocês. Não sou eu que estou falando. Motivação, para vocês, é o combustível do concurseiro. E da onde vem a motivação? De resultado. Se você faz alguma coisa e não está vendo resultado nenhum, cara, como é que você se sente? Você vai querer continuar estudando? Cara, esse negócio não está dando certo, é porque você está fazendo errado. Tem uma forma de ser feito, galera. Tem uma forma de ser feito. Existe um caminho para se conquistar tudo na vida. E eu confesso para vocês que até eu às vezes fico assustado com os resultados dos alunos. Jaqueline, do Rio, magistratura do trabalho. A Jaque, olha só que engraçado isso aqui. A Jaque, quando fez o nivelamento lá atrás, ela acertou 55, 54, 55, 36, 37, 27, 35. Ou seja, ela é aquela aluna tipicamente concurseira, que vinha 1 ano estudando sozinha, sem planejamento, fazendo de qualquer jeito, e ela tinha uma base em todas as matérias, concordam? Que ela fez o nivelamento e acertou. 55, mas ela empacou. Porque ela achava que ela tinha que estudar sempre do mesmo jeito. Saí da fase 1, continuo usando o método da fase 1. Fui para a fase 2, continuo usando o método da fase 1. 13, método da fase 1. Pegou o método 3.1, ela fez 80, 71, 60, 73, 72, 80. Foi para a prova da magistratura e passou. Primeira fase, magistratura unificada do trabalho, aprovada. Boa, tudo bem? Eu falei que ia provar para vocês, não falei? E aí, quando você conquista esse momento, essa motivação, e quando você tem a certeza, a confiança de que está fazendo do jeito certo, e se motiva e entende que você é capaz, o que acontece? Você continua estudando, vai melhorando, vai passando de fase nas matérias e Daniel aprovado, Jerônimo aprovada, a Pamela aprovada, a Isabela aprovada, o Aldo aprovado, o Gabriel do Distrito Federal aprovado, o Billy, Ministério Público aprovado, primeiro lugar na lista do TRF 2018, Daiane aprovada, a Aline aprovada também, primeira fase Procuradoria, e aqui o Marcelo. Eu gostei da foto dele maior porque ele estudou justamente para a carreira que vocês estão estudando, para a carreira policial. Passou para a gente e aí ele falou assim: Roberto, imagina só, o cara ganha tanta confiança no que está fazendo que ele falou: eu não quero mais ser da polícia. Eu sempre sonhei em ser juiz. E ele agora está estudando para a magistratura. Alguém duvida que ele vai passar? Só vai passar se parar, né? Aí também, se parar, não passa. Mas se ele fizer a parte dele,
Que mais? Tem mais? Acho que é isso, né? Tem mais gente lá. Mas aí, para trazer um exemplo bem concreto para vocês, eu recebi essa semana essa mensagem da Tayla. Lá no meu Instagram. Lê para mim. Roberto, desculpa atrapalhar seu carnaval, mas tenho que dividir isso com você. Seus resultados... Roberto, desculpa atrapalhar seu carnaval, mas eu tenho que dividir esses resultados com vocês. A Tayla estuda para delegado, é lá de Minas Gerais. E aí, ó, ela mandou essa foto para mim. Também não ajudou. Mas enfim, vamos lá que eu vou transcrevendo para vocês. Aqui está o nivelamento dela, tá? 53, 69, 44, 60, 60, 70, tudo na faixa ali de 60 a 70. Lembra que eu falei para vocês que fazer sempre do mesmo jeito vai fazer você ir até um certo ponto, mas aí você vai estagnar. Você não consegue varar os 60, 70%, você congela ali. Aí ela foi aplicando o método, ó, foi de 40 para 70 e depois para 100 em penal parte geral. De 60 para 66 e 44 para 84%. Eu falei, cara, que fantástico, tá? Ela tá dando certo com você também. Tá dando certo com você também, como tá dando certo com quase todo mundo, cara, que tá estudando, claro, né? Tem que estudar. Como é que você tá se sentindo? E aí ela respondeu pra mim. Voltou no caminho certo, meus parabéns. Não, isso aí foi o que Bota aqui na tela, tem uma imagem que eu... Aqui, ó. Eu que tenho que te agradecer pelo método. Eu estava empacada nos 70% e não saía nunca. Ela já tinha 2 anos de estrada, né? E tava ali, ó, tentando. Tô me sentindo confiante, estimulada a estudar mais. Resultado. É isso que a gente precisa para querer estudar mais. É você ver com seus próprios olhos que tá dando certo. Tá dando certo. Eu saí de 30, 3 meses atrás, estou acertando 60, 70% nos meus simulados. Por disciplinas, claro, né? Que você vai estudando por disciplinas. Tô vendo que tá dando resultados, agora é só questão de tempo do meu edital vir e eu colocar tudo em prática e botar para jogo. Ela vai passar. Em breve, ela vai me dar um depoimento dela também. Tô esperando o seu, viu, velho? Ó a responsa, viu, velho? Vamos lá. Só que o que acontece? 2019 é um dos anos que, para mim, em termos de concurso, vocês têm vantagens imensas em relação, por exemplo, à época que eu estava estudando. Né? E eu chamei isso de paradoxo dos concursos porque olha só como existem, né, coisas tão simples e fáceis de se fazer com desafios novos que eu sei que vocês enfrentam hoje. É muito... Eu vou tirar um muito. Vai, Roberto, vai. É simples e é possível passar no concurso. É ou não é possível passar no concurso? Do que você quiser. E é simples por quê? Porque tá tudo aí, as claras. O jogo, as regras do jogo estão aonde? Bora! No edital. Você pega o edital, faz o planejamento, verticaliza, tá tudo ali. Então é simples e é possível. Só que vocês hoje enfrentam desafios inéditos. Que, por exemplo, eu não tive que enfrentar na minha época. Eu não tive que enfrentar esse tipo de desafio. Mas, de todo modo, você vai ter um caminho ou outro a seguir. Você pode ir com a manada ou você pode fazer o que te traz resultado. Eu estou falando de resultado até aqui, né? Então, olha só. Existem várias coisas que ampliam as chances de aprovação de vocês hoje e que estão à sua disposição. Várias mesmo. Eu vou numerar algumas aqui. Primeiro, a grande diversidade de livros. Eu lembro que na minha época, todo mundo estudava, sabe por quem? Pelo Lenza, constitucional. Hoje, quantos são os autores de constitucional? Não é mesmo? Então vocês têm uma vasta gama de livros para escolher. Além disso, vocês têm diversos cursos presenciais e online. Esse aqui é um presencial, mas se você procurar na internet, você vai ter uma gama de outros cursos online que preparam professores muito bons, né? Eu posso citar aqui de cabeça o ênfase, o Gran Cursos, a própria Estratégia com cursos, né? Tem vários aí. Então tá tudo à disposição de vocês. Qualquer um de vocês pode usar dessas ferramentas. Tem os sites, como a gente apresentou aqui, de resolução de questões. Tem uma gama gigante de material de estudos, PDFs, sem sair de casa. Você vai lá, se cadastra no site, começa a fazer as questões. Compra os PDFs, começa a resolver e estudar. Tá? Então isso tudo aqui amplia muito as chances de aprovação de vocês. Eu não sei, vou contar uma história aqui bem rápido. Na minha época que eu estudava, eu fazia questão assim, ó, e era um caos, galera.
Era um caos. Era assim, eu fiz parte de um cursinho presencial, o Juspódio, não sei se vocês sabem, mas o Juspódio hoje tem editora, mas ele lá atrás começou como curso presencial de aulas. Tive o privilégio de ter aulas presenciais com Fred Didier, Pablo Stose, Rodolfo Pamplona, Nestor Távora. Tá bom? Tá bom? Bacana, né? Conheci a Bahia toda, todos baianos, né? Eu sou de Salvador, não sei se eu falei isso. Me preparei com eles, aulas presenciais, muito legal. Só que assistir a aula, traz aprovação? Roberto, eu vou me matricular no cursinho, vou ficar assistindo todas as aulas que eu puder, ou as videoaulas, e eu vou ser aprovada. Quem aqui conhece alguém que passou fazendo isso? Não existe. Vocês vão ter que sentar a bunda na biblioteca e estudar. A aula é legal, ajuda, mas não é o que vai te trazer a sua aprovação. E o que aconteceu lá? Eu fiz um curso de 6 meses com eles, né? Aí peguei as principais matérias, não sabia nem o que eu estava estudando. E isso é uma outra vantagem de vocês, todo mundo aqui vai ser delta. Eu estava estudando para quê? Eu quero passar em algum concurso, eu não queria nem saber qual era o concurso. Eu juro para vocês, quando eu comecei eu só queria passar em algum concurso, sair de casa, tá entendeu? Ter meu canto, poder, né, construir minha família. E comecei a estudar. Vamos ver onde é que isso vai dar. E aí todos os dias à tarde eu ia para a biblioteca e estudava, né? Pegava aquele assunto que foi dado na aula, ia lá, pegava um livro, Lenza, José de Santos Carvalho Filho. Eram os únicos que tinham, inclusive, não tinha muita opção. E na hora de fazer as questões, galera, cara, era mais ou menos assim. Tava lá todo mundo, cada um na sua baia lá estudando. Aí entrava sempre tem aquela galera mais assim, né, mais agitada. Entrava um louco lá, tem questão na Xerox. Levantava todo mundo e saía. E aí fazia uma fila gigante na Xerox para você pagar e a pessoa o quê? Xerocopiar o quê? As folhas com questões. Folha de questão. Site, nem pensar. Livro de questão, esqueça. Folha de questão. Beleza. Roberto, mas o que é que tem de diferente nisso? A diferença é que quando você senta para fazer as questões, elas estão separadas por disciplina, mas elas não estão separadas por assunto. Então eu pegava aquela folha e olhava a primeira questão e falava, não sei o que lá de atos administrativos. Atos eu já estudei. Aí eu tentava lá acertar, marcar. Aí a segunda questão eu olhava a responsabilidade civil. Putz, ainda não estudei isso. Aí eu pulava. Né? Eu nunca estudei, não vou responder. Aí eu ia para outra questão, eu estava falando de, sei lá, improbidade administrativa. Nunca estudei isso aqui também. Pulava. Aí eu fazia daquela folha imensa 3, 4 questões. Aí eu ia corrigir. O gabarito estava no fundo. Aí pegava lá e falava, a primeira deu C, marquei C. Acertei. A segunda deu... Grande Alisson. A segunda deu B. Errei. Porra, errei essa questão. Cara, errei, como é que pode e tal? Vocês acham que tinha um botãozinho para eu clicar assim e fazer comentários? Pum. E aí apareceu lá embaixo, exatamente porque a alternativa que eu marquei estava errada? Não. Sabe o que eu tinha que fazer? Entender o meu erro. Buscar no meu livro, no meu caderno, por que eu marquei a errada. Vem cá, minha vida foi fácil para passar em concurso? Hoje vocês têm tudo isso à sua disposição. Vocês clicam no botão, pum, aparece o comentário. Na hora você entendeu. Então eu errei por causa disso aqui, era o artigo tal, não é assim? Né? Quem usa sites já sabe. E quem usa os livros também, porque os livros eles trazem as questões comentadas. Eu diria que o pessoal da minha época, 2008, né, 2007, não estava estudando ali, acho que é o concurseiro raiz, porque a gente tinha que ir em cima da informação, tinha que ter muita sede para vencer. Isso não mudou. A questão da sede, da vontade, continua. Vai passar quem realmente se dedicar. Mas vocês são concurseiros Nutella. Porque tá tudo mastigadinho, é tudo simples, né? Clica aqui, clica ali, rapidinho. Então, olha só. E o que hoje, para mim, é a grande dificuldade do concurseiro? Vocês ainda têm também o acesso ao conhecimento metodológico. Ou seja, tem formas de você entender as estratégias, técnicas, regras do jogo e os truques certos para passar. Tem várias formas de você conhecer o jogo, entender como ele funciona e aprender estratégias que vão fazer você cortar caminho. Isso tudo facilita e amplia o seu conhecimento, né?
Hoje, 12 milhões de pessoas prestam concurso todos os anos. 12 milhões, é bastante gente. E eu falei dos desafios inéditos, né? Quais são, para mim, hoje, os maiores desafios concurseiros? 82% dos candidatos são ansiosos. Alguém aqui fica ansioso na hora de estudar? Levanta a mão. Ah, não tem. Levanta a mão. Não tem problema não. Tá tudo bem, porque isso aqui é uma estatística de 82, então tá faltando. Gente, a ansiedade nada mais é do que o quê? A nossa pressa de querer fazer as coisas. Eu quero passar amanhã, Roberto. Tem que ser amanhã, eu tô precisando muito. Cara, concurso, vocês sabem, né? Eu tô falando óbvio. Mas concurso não é para amanhã. É para 1 ano, 6 meses, 2 anos. Mas assim, vamos fazer uma reflexão. Ainda que seja para 1 ano, 6 meses, 2 anos. Será que vale a pena você estudar 1, 2, 3 anos? Estudando bem, eu garanto que você passa em menos de 3. Estudando bem, aplicando o método certo, se dedicando, passa. Começando do zero. Passa porque tô vendo aí, mostrei pra vocês. Um monte de gente que tá passando. Então vocês passam também. Vale a pena trocar esses 2, 3 anos pelo resto da vida de vocês? Vale? Vale ou não vale? Pra depois você, ó, quem quer viajar depois com o primeiro contra-cheque, vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Primeiro contra-cheque. Não planejou ainda? Vai pra onde? Vai pra onde? Ilhas Maldivas? Boa! Fantástico, Ilhas Maldivas, hein? Também quero. Quem mais? Alguém? Paris? Alguém? Comemorar a posse em Paris. Quem mais? Roma? Alguém quer ir pro Japão? Ou o faixa preta de judô? Tem que ir lá, né? Pra dar o sensei lá e tal. É. Quem mais? Vocês já pararam para se planejar o que vocês vão fazer com o primeiro contra-cheque de vocês? O que você vai fazer com o seu primeiro contra-cheque? Fale. Oi? Eu vou fazer um churrasco de comemoração com todos os meus professores e amigos. Churrasco de comemoração com todos os professores e meus amigos. Não esquece de convidar um coach, hein? Porque se aplicar a verticalização e dar certo, não pode esquecer de mim. Quem mais já preparou assim? Roberto, eu já tenho até uma lista escrita do que eu vou fazer. Quem vai trocar de carro? Os homens. A galera gosta de carro, tô ligado, velho. O carro é bacana, trocar um carro bacana, né? Planejem o primeiro contra-cheque. Sabe o que planejar o primeiro contra-cheque traz? Imprimam. Eu tinha um amigo que ele imprimia o contra-cheque. Literalmente botava lá e botava assim na parede, pum, pregado. Pra ele olhar pra todos os dias aquilo ali ficar assim. Eu quero você pro resto da minha... Um cargo público é um casamento que dificilmente... É um casamento que não tem pedido de divórcio, não é um cargo público. Só se você quiser sair, mas... Não é mesmo, Filipão? Planejem. Isso é importante. Às vezes a gente não para pensar, né, nas outras estratégias que estão atrás e acha que é só estudar. Que outras estatísticas? 58% não tem gestão dos estudos, gerenciamento. Quem aqui gerencia os estudos? Levanta a mão. Ninguém. Acho que essa estatística está errada, porque deu 58%, aqui está dando 100%. 99%? Que mais? Quais são os outros desafios que vocês têm hoje? 77% não sabe estudar com alta performance. E 8% dos candidatos estão de fato preparados. Ó, quando vocês virem lá a lista de inscritos, vocês vão fazer o concurso daqui. Vai dar lá, né? Sei lá. São quantas vagas? Já saiu? Não. Mas o professor Cláudio me falou que metade dos cargos estão vagos. A gente está falando de mais de 300 cargos. Não, mas não vai ser isso. Mas, ó, vai dar lá, sei lá, 6 mil inscritos. Um número razoável, né? Para esse concurso, que é um concurso top, de ponta. 8% de 6 mil dá quanto? 8% de 6 mil dá? 480. Olha os primeiros 60 aqui, ó. Vocês são quantos? 70? Olha os primeiros 70 aqui, ó. Desses 480. É que realmente estão disputando uma vaga. O resto da galera é estatística. Então esqueça esse negócio de concorrência.
Esqueçam. Façam a parte de vocês. Não fica olhando pro lado, não fica olhando pra, sabe? Ah, porque o cara do meu lado, ele chega lá cheio de livro. Aquela galera cheia de livro, né? Mochila pesada. Ele não pega em um, porque passa o tempo inteiro ali só. Vamos parar de olhar pro lado. Vocês não têm que olhar pro lado. Vocês não têm que se comparar com ninguém. Vocês têm que se comparar com vocês mesmos. O de hoje, março, o de junho e o de dezembro. A prova esse ano ainda? Não saiu, né? Então vocês têm tempo. Só que essa comparação não pode ser feita de qualquer jeito. Se você não faz o nivelamento, como é que você sabe que você saiu de 0 para 60%? Entendem? Façam o nivelamento. Façam o nivelamento. O nivelamento é o primeiro passo para você realmente ter clareza de como você vai se comportar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Aí você compara, né? Ah, agora eu estou fazendo 60 em penal. Lá atrás eu fazia 0. Eu estava começando. Existem estratégias que vocês precisam adotar para gerenciar os seus estudos. E aí o que a gente vê desses 12 milhões é isso, né? Muitos candidatos perdidos com dúvidas. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou memorizar tudo? Como é que eu concilio o trabalho e o estudo? E aí eles se sentem decepcionados, impotentes, frustrados e desmotivados. Alguém aqui trabalha e estuda? Sim. Uau! É bem parecido com a estatística que eu tenho também. De cerca de 70% a 75% das pessoas trabalham e estudam. E qual é a maior dificuldade de vocês? Como é que eu posso ajudar? Quem levantou o dedo quer fazer uma pergunta? Roberto, fala. Não, minha maior dificuldade é a questão do tempo. Tempo. Eu trabalho de 8 a 12 horas por dia. Tá. Só que eu acho que é cansaço. Trabalha de 8 a 12 horas por dia. Aí, normalmente, você está estudando que horas? No dia que eu trabalho 8 horas, aí eu estudo de 2 a 3 horas por dia. Pela manhã, pela tarde? À noite, quando chega. Tá. Para quem trabalha e estuda, a dica que eu dou é a seguinte. Tentem estudar antes de trabalhar. Por que antes de trabalhar, Roberto? Porque você vai estar menos cansado. Se você trabalha o dia inteiro, o que acontece no seu dia? Você acorda, aí você vai para o trabalho, aí normalmente você resolve algum problema de alguém, ou alguém te pede alguma ajuda, aí você vai ali já gastando o quê? A sua energia mental. Aí quando você chega em casa, para estudar, ainda tem que cuidar dos filhos, de repente, né? Cuidar da casa. Chances são que você já está como... Putz, velho, não... O que você vai aprender, sério? Você não consegue se concentrar. Ah, Roberto, mas espera aí, eu começo 8 horas. Tá, acorda de 4. Por que não pode acordar de 4? A Jaqueline, aquela moça de Minas, ela acordava 4 horas da manhã. E vai ser juíza do trabalho. Não tem almoço de graça, galera. Não vai vir de graça. E mais, ninguém vai ter pena de você. Porque você trabalha e estuda. Ninguém vai ter pena de você. Dê seus pulos. Dê um jeito. Eu não consigo acordar 4, porque você vai dormir meia-noite. Dorme 8 para ver se você não acorda 4. Dorme 9 da manhã para ver se você não acorda 4. E disposto para fazer ali 3 horas líquidas de estudo, de 4 às 7. Entra de 8. 1 hora para se arrumar, sair do trabalho, tomar café. Já estudou 3 horas. Gente, vocês não sabem o poder. Exatamente. Como é seu nome? Jéssica, que matou. Já tira o peso da sua consciência, porque você já vai para o trabalho feliz até. Você chega lá no trabalho, tô construindo lá minha aprovação para delegado. Tá entendendo? A galera que tá no trabalho. Já bateu. Aí pega um sábado de manhã, bota mais 4 horinhas de manhã, né? Ninguém vai morrer porque vai perder um sábado. O que a gente acabou de falar? Vale ou não vale a pena você fazer esse esforço por 1, 2, 3 anos para você casar pro resto da vida e ficar olhando pro seu contra-cheque assim, né? Paris. Aí 2020, Tóquio. 2021, Dubai. Sei lá, o mundo é tão grande, tem tanto lugar para conhecer. Miami. Miami. Orlando. Ali foi San Diego. San Diego. No Pier de San Diego. Eu viajo todos os anos. Todos os anos.
Olha quem me carrega para as viagens, tá sentada bem ali, a responsável. Ela fica caladinha ali, mas ela que me arrasta. Bora viajar! Vamos, eu adoro viajar, muito bom. Vamos lá. Então, para mim é isso aqui, tá? O paradoxo hoje é simples, é possível, mas 80% dos candidatos ainda não despertaram para a importância de aprender metodologia. Querem fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Existem formas e formas de fazer as coisas. O Abraham Lincoln, ele fala o seguinte: se eu tiver 8 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar 6 afiando o meu machado. Porque aí você só faz o quê? Dá 3 porradas nela, ela já caiu. Afiem o machado de vocês. Aprendam o jogo, né? Esses 20% aqui, ó, são os que estão entendendo e estão atentaram, né? Prestaram atenção, estão entendendo. Isso está começando a se tornar bem grande. Os alunos, né? E aí quando eu falo candidatos, concurseiros, eu acho que é para tudo, porque infelizmente isso não é falado nos cursinhos. Vocês não aprendem metodologia de estudos, nem no colégio, nem na faculdade e nem numa sala de cursinho. Método é afiar o machado. Método é fazer você gastar menos tempo. Método é fazer você passar mais rápido. Método é fazer você estudar motivado e com resultado, que é o que é mais importante. Então, como eu falei, eu fui aprovado 10 vezes, aos 26, técnico do MPU, analista do MPU, meu primeiro procuradoria foi no município de Amargosa, entre 27 e 28, AGU, procurador do estado do Ceará, aqui da Paraíba, onde eu exerço hoje, município de São Paulo, Piauí, e até passei defensor público de Pernambuco, primeira fase, promotor de justiça de Pernambuco, foram 10 aprovações. Mas é claro, né, a parte que às vezes as pessoas não falam, é a parte do lado de cá, né, as 21 antes disso, né, essas 10 não vieram do nada, não aconteceram, não caíram no meu colo, né, e foi a partir dessas 21 reprovações que eu, a cada reprovação, entendia, nossa, aquela reprovação dali, daquele ano, daquele mês, me ajudou a entender que eu preciso revisar. A segunda reprovação, que eu preciso ler mais a lei seca. A terceira, fazer mais questões. A quarta, ler o edital. A quinta, sexta, sétima, oitava. Todas essas aqui me ajudaram a construir isso aqui. A graça da conversa, né, da brincadeira, é que ninguém me falou isso. Eu não tive ninguém para me falar. Cara, não faz isso, faz isso. Cara, faz verticalizado, não faz verticalizado. Então é isso. Para mim, hoje, né, e eu bato muito nessa tecla, estudar para concurso é um jogo. Se você for bom jogador, nesses 10 anos de experiência, o que eu entendo é isso, né, que um estudo de qualidade de verdade, ele está um pouco distante daquilo que a maioria dos candidatos considera fazer quando estuda. Como eu falei para vocês antes, tenham muito cuidado com o que vocês escutam por aí, essa galera que, porque... Cara, eu não estou dizendo aqui que eu tenho o método perfeito, ou que tudo que eu falo para vocês é o que vai funcionar, mas tenham um senso crítico e procurem entender quem é que está falando para você estudar assim. Quem está falando para você revisar 24, 7, 15, 30, 45, 60? Essa pessoa já passou no concurso? Ótimo. Se ela passou, deu certo para ela, mas não significa que vai dar certo para você. Essa pessoa já ajudou outras pessoas a passar no concurso? Fantástico. Porque se ela já passou e ela está ajudando outras pessoas a passarem, é porque deve funcionar mesmo. Então só tenha um pouquinho de senso crítico em tudo que a gente fala por aí. E desenvolva a sua paciência, né? Ansiedade vem da impaciência, da pressa. Comecem com poucas matérias. Façam um planejamento. Um assunto por dia. Querem ver só? Quem aqui conseguiria pegar um assunto? Hoje, eu vou estudar prisão cautelar. Estudar, ler a lei, fazer questões, revisar e gerenciar esses estudos. Quem aqui consegue fazer isso todos os dias, um único assunto por dia? Levanta a mão. Você só precisa de um assunto por dia. Você não precisa do edital inteiro por dia. Você não precisa melhorar 40%, 50% de uma vez. Melhore, essa é a meta que vai fazer você ser aprovado e virar delegado. Melhore 1% por dia. Um só.
Todo mundo consegue melhorar um, tenho certeza. Aprende uma coisa nova aqui, domina um novo conteúdo ali, uma técnica nova, revisa mais, né? Meu tempo está acabando. Perguntas e respostas, fiquem à vontade. Mas... o que quiserem saber, Roberto, não sei, material e tal. Ó, eu não falei de material, foi meio rápido, mas assim, lembrem do que eu falei no começo, tá? Se você está começando a matéria agora, eu indicaria para vocês as sinopses da Juspodium, coleção sinopse da Juspodium. São livros, normalmente, volume único, finos, mas são livros que vão te dar uma base teórica essencial para fazer uma primeira fase. E todos esses estudos de caso que eu trouxe para vocês, todos, magistratura, Ministério Público, defensor, analista, juiz, todo mundo está estudando por eles, para uma primeira fase. Mas aí vocês vão se lembrar do que eu falei, né? Você começa assim, aí depois vai pegar um livro mais aprofundado para uma segunda fase, tá? Então, mas eu acho que é por aí que vocês deveriam começar. Faixa branca, em breve faixa amarela, já faixa preta. Sobre estudar as matérias no mesmo dia resolver questões. Sim, vocês podem e devem, na verdade, ao terminar de estudar, treinar aquele assunto, tá? Eu já ouvi por aí gente falar assim, não, eu estudei obrigações. E aí, à tarde, você vai fazer questões de título de crédito. Pô, título de crédito é empresarial, velho. Você estudou civil. Não faz sentido. Você está querendo enganar quem? Que você estudou, sei lá, título de crédito na semana passada, e aí você estuda obrigações e quer acertar título de crédito? Cara, isso é uma autossabotagem, do meu ponto de vista, tá? Eu sei que tem muita gente que ensina assim a estudar, mas pra mim, na minha cabeça, não faz sentido. Se você acabou de ler alguma coisa, você quer saber se você entendeu aquilo ali, porque você está dentro desse universo de obrigações. Você já tinha escutado disso, de estudar um assunto e fazer questões de outro logo em seguida? Desculpa, eu falei aqui vocês, não sou dono da verdade. Mas quem é que sente prazer de fazer as questões e errar? Você está jogando a favor ou contra de você? Porque você vai errar, provavelmente. A não ser que você já tenha revisado várias vezes aquele assunto. E aí como é que você caminha e faz essa loucura? Porque são quantos? 2.000, né? Assuntos. Como que você gera... Pra mim, desculpa, mas não faz sentido. Façam as questões. Inclusive, quando você vai filtrar do seu cargo. Você vai fazer questões do seu cargo. Você não vai fazer questão... Estou estudando para delegado, vou fazer questão de agente. Não. Por quê? Não. Você tem que saber como a banca cobra para o seu cargo. Ah, eu estou com medo de errar. Erre agora. Porque agora é o momento de errar. Para você acertar no dia da prova. Não tenham medo de errar. Vocês são faixa branca. Tá tudo bem. Todo mundo começa faixa branca. Todo mundo começa faixa branca. Tem que ter humildade. Rapidinho que eu... Quem foi que levantou? Eu. Isso dá uma falsa sensação de que você está sabendo da matéria que você estudou. Assim, não vou estudar mais porque já acertei muitas questões. Mas aí é que tá... Yasmin, aí é que tá o problema. Ela perguntou assim, Roberto, mas isso não vai me dar uma falsa sensação? Porque eu acabei de estudar e achei a sensação de que eu vou acertar bastante. Aí é que tá. Com um bom planejamento, você não vai parar de estudar aquela matéria. E aí você vai revisar e você vai ter outras oportunidades que você vai se testar. E aí daqui a pouco você estudou esse assunto, obrigações, há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, e de tantas revisões, desde que bem planejadas, depois de 6 meses que você estudou, você continua acertando. Entende? Isso que você acabou de falar, eu já escutei de muito aluno, muito candidato fala isso. Não, Roberto, mas aí eu estou facilitando a coisa para mim, porque é claro que eu vou acertar mais, eu acabei de ler. Mas você queria errar? Você queria estudar e fazer as questões do que você acabou de estudar e errar? É isso que você quer? O que você está fazendo aqui? Acumulando conhecimento do mesmo assunto. O que eu acabei de explicar para vocês? Que a memória, ela vai o quê? Crescendo. Você sai de 60%, vai para os 80%, 70%. Funciona. Confia. Vai por mim. Fala. Perguntar sobre a questão da revisão, né? Você passa de uma fase para outra, você tem que voltar aqui na matéria que eu estudei para revisar e Sim, a revisão ela vai ser uma constante na vida de vocês. Vocês devem revisar mais do que estudar. Não em mais tempo, mas em mais frequência. Porque como são
muitos assuntos, o que acontece? Se você não tiver um bom planejamento, uma boa rotina, você esquece de revisar. Como revisar? Revise antes de começar a estudar. Revisão, para mim, é que nem fazer abdominal na academia. Se você deixar para o final do treino, você não faz. Não é verdade? Seus alunos fazem, bota eles para fazer o abdominal no começo. Tu não faz, bicho. Começo. Vou iniciar meus estudos. 4 horas da manhã. O que eu faço? Começo revisando. Revisa o quê? O que você estudou na semana anterior daquela matéria. E aquela 24, 7, 15... Eu não sou muito fã daquela regra, não. Eu sei que, inclusive, é de um cientista muito famoso e tal, né? Um estudo aí de um cara com nome alemão e tal. Mas eu não recomendo. Eu recomendo você fazer essa revisão semanal. É o suficiente. Rapidão. Fazer resumo estudando funciona? Fazer resumo funciona? Funciona. Mas assim, pra mim, fazer resumo deve ser, de assuntos que você está tendo dificuldade, que você já tentou estudar várias vezes, assuntos mais complexos, e quando você está se preparando para uma segunda fase ou uma prova discursiva. Por quê? Porque lá na prova vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever ou vocês vão marcar? Vocês vão marcar. Para vocês acertarem cada vez mais, vocês têm que fazer o quê? Treinar cada vez mais. Porque muitas vezes, quem aqui já não acertou uma questão por exclusão? Levanta a mão. Você nem sabia o que estava sendo perguntado, mas você sabia que aquelas que estavam erradas. Então o acúmulo, de novo, o acúmulo do conhecimento ele vai decorrendo do quê? Do treino, da repetição, da revisão. O resumo, eu indico que ele fique restrito a circunstâncias especiais. Ou você está estudando para a discursiva, porque você já passou na primeira fase, ou você está diante de um assunto que você já leu 1 ou 2 vezes e não está conseguindo entender. Aí você vai lá e, cara, deixa eu fazer um resumo disso aqui. Agora, mais importante do que fazer o resumo é o quê? Revisar o resumo. Porque eu conheço um monte de aluno que ele faz um caderno gigante, um monte de coisa. Aí o professor falando, tal, aí anota toda a aula. Anotaram aí minha aula? Se vocês não relerem o que eu falei, vocês vão lembrar? Entende? Tudo que eu falei, se vocês não relerem, vocês vão lembrar? Não. Vocês precisam revisar. Revisão é que traz aprovação. A gente até brinca, né, Felipe? Sem revisão, não há aprovação. Quem mais levantou? Boa pergunta. Ela perguntou assim, qual é o seu nome? Marissa. Roberto, você falou para começar com poucas disciplinas. Poucas seriam quantas? Bom, depende muito da quantidade de horas que você tem para estudar, né? Se você tem o dia inteiro, ótimo. Você pode botar uma disciplina por dia. Se você tem menos que isso, que trabalha e estuda, aí você pode começar com menos, né? Então, assim, imagine que você... Qual é a sua situação? Fala pra mim. Eu advogo. Advoga. Quantas horas você está estudando por dia? 4 todos os dias. Beleza. Começaria com 3. 3. Quais 3? Depende do quê? Do nivelamento. Porque se você estiver melhor em administrativo do que constitucional, por que você começaria por constitucional e por administrativo? Tá? Planejamento. Não é de qualquer jeito. Existe uma forma, um passo a passo para você fazer. Até porque se você sabe mais administrativo, você vai caminhar mais rápido ou mais lento em administrativo? Você quer sair de 0 para 93%? Você vai ficar motivada? Feliz? Vai querer estudar mais? Vai ver que está dando certo? Entendem isso? Existe uma psicologia por trás desse treco, né? Você precisa aprender o jogo. Aprender como se motivar. Às vezes a gente fica assim, nossa, fui lá na palestra e tal, vi um cara que fala e vi um monte de resultado, massa. Aí sai daqui, vai pra casa, o que acontece? É você com você mesmo. Eu não vou estar no seu pé. Quer dizer, se quiser me contratar para ser coach privado, tá difícil, a agenda tá cheia. Fala. Dá para colocar 2 disciplinas no mesmo dia? Disciplinas afins, por exemplo? Boa pergunta. Processo civil? Dá. É assim que eu faço. Dá. Acho que é uma boa. Mas eu concentraria os esforços em botar logo ela para jogo.
Sair dos 60% e ir para 70%, 80%. Dominem. É isso, gente. É faixa, né? Você não pula a faixa. Pula, professor. Você está na faixa branca de penal. O que você quer fazer? Vai para amarela. Vai começando a ganhar corpo, né? Vai acertando mais. Vai para marrom. Ficou faixa preta em penal? Opa, agora vai ser processo penal. Vocês já ouviram falar que quando a pessoa aprende uma língua, ela aprende as outras muito mais rápido? Quem já ouviu falar disso aqui? Existem pesquisas científicas que mostram que a gente, quando ganha confiança no que está fazendo, então quando você domina uma matéria, as outras elas vêm mais rápido. Por quê? Porque você já sabe como fazer, como estudar. Você aprendeu e você viu que deu certo. Por isso que eu falo, comece com poucas, para você ver. Não é, eu acho que eu estou estudando bem. Eu acho quanto? Eu acho quanto? Porra, eu tenho certeza, cara, porque eu estava com 0 e fui para 70%. Dá para ter certeza? E não sou eu que estou falando. Quem ia perguntar? Fala. Aproveitando a pergunta Sim. sobre esse questão, Uhum. eu escutei falar que não é ideal estudar, por exemplo, processo civil e civil. Deixa eu te interromper rapidinho. Vocês ouviram o que ela falou? Alguém percebeu? Eu já escutei falar. Vai lá, continua. Na questão, assim, por exemplo, processo civil e civil, Aham. eles são disciplinas afins, e aí o cérebro iria forçar mais, então o ideal seria ser, digamos, civil e penal, que não tivesse ligação, entendeu? Uhum. Pra você não ter essa falta. Tá. Aí minha pergunta, o que você acha que eu vou estar perguntando para ela agora? Quem te disse isso? Onde você ouviu? Hã? Foi também outro. Foi outro coach. Foi o que eu disse, né? Eu não sou dono da verdade. Mas, do jeito que eu ensino, tá dando certo. Do jeito que ele ensina, tá dando certo? Não sei, pode dar. Aí você fala o quê, Roberto? Peraí, se você está dizendo que pode dar certo assim, o assado, o que eu faço? Simples, você testa. Teste. Você vai e testa. Você estuda uma vez assim, depois você estuda do jeito que eu ensinei. E como é que eu vou saber qual é o melhor? Resultado das questões. Acabou. Tudo que vocês... entrei em dúvida. O Roberto falou um monte de coisa, mas eu não sei porque eu ouvi ele falar isso, mas já escutei aquilo também. Cara, teste. E eu quero, depois que você chegue pra mim, me mande uma mensagem no Instagram. Já começaram a me seguir aí? Bora, galera. Eu tô precisando de seguidor. Ajuda aí, né? Porque tanta... Já suei aqui, né? Tanta saliva. Você chega pra mim no Instagram e fala assim... Como é seu nome? Érica. Roberto, deu certo. Esse lance de forçar o cérebro que você falou, né? Ela falou assim, é porque eu não sei se vocês escutaram a pergunta dela, ela falou assim, Roberto, e se eu estudar matérias antagônicas no mesmo dia? Tipo, é isso, né? Civil e penal no mesmo dia. Eu já ouvi falar que isso força o cérebro. Força o cérebro ao quê? A se confundir? Sabe, eu tenho a minha linha. Gente, eu tenho a minha forma de ensinar. Eu tenho a minha maneira como eu acho que é mais produtivo para qualquer aluno. Para qualquer aluno. Esses estudos casos que eu trouxe para vocês são de pessoas que estudam e trabalham. São de pessoas que só estudam. São de pessoas que estavam estudando há 2 anos, há 1 ano, há 0 ano. São de pessoas que começaram a estudar e que depois de 6 meses comigo passaram em primeiro lugar para analista do TRF 2018, que foi a Daiane. Então assim, eu não quero aqui, não, testa. Depois me diz, Roberto, deu certo, pode ser que funcione para você. E tá tudo bem. Né? O que importa? Que você aprenda. O processo de aprendizagem, a verdade é que ele tem vários caminhos. É por isso que talvez fique esse ruído tanto, né? De tanta gente falando, mas falaram isso, falaram aquilo. Quem que tem, né? Quem é que está com a verdade? Eu não sei se existe essa verdade. Eu acho que existe sim uma forma que vai abraçar mais candidatos, mas não necessariamente vai abraçar todo mundo. Porque quem falou isso não estava... De repente o cara até passou, esse coach passou? Passou, foi aprovado. Ótimo, funcionou para ele. Significa que vai funcionar para todo mundo? Não. Pode não funcionar para mim, pelo menos não foi assim que eu estudei. Como eu falei para vocês, eu participava das aulas de manhã, aí à tarde eu ia para a cabine e eu estudava a mesma matéria que eu tinha visto as aulas. Por quê? Porque na minha cabeça fazia sentido complementar o que eu havia visto em sala de aula. Na minha cabeça. E foi totalmente intuitivo, tá?
O método ele foi construído dessa forma. E graças a Deus está dando super certo. Fala. Fala sobre a questão das revisões. Como fazer as revisões? Como fazer as revisões? Você entendeu a parte da periodicidade? Sim. Então, revisando sempre na semana anterior. Como é que eu reviso, Roberto? Primeira coisa, vocês têm que desconstruir isso. Eu não sei revisar. Quem aqui acha que não sabe revisar? Levanta a mão. Pô, uma galera. Sabe por que vocês não sabem ou acham que não sabem revisar? Porque vocês não estão revisando. Revisão não é um negócio que você vai fazer assim, de um dia para o outro. Pum, aprendi a revisar, porque surgiu uma técnica milagrosa. Não é isso. É uma habilidade. Na verdade, tudo na vida é uma habilidade. Falar aqui para vocês. Rapidinho, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma enquete. Tá boa a aula? Quem tá gostando? Levanta a mão. Obrigado, valeu. Essa habilidade de estar falando aqui para vocês, ela surgiu como? Eu falei aqui. Aluno. Primeiro dia de aula tem isso que não é melhor. Aluno, não é meu primeiro dia nessa posição. É uma habilidade. Foi algo que eu aprendi aluno. Fazendo. Você só vai aprender revisando. Então pare de achar que existe uma fórmula, uma técnica secreta, mágica, que se eu aprender aquela técnica, agora eu sei revisar. Não, você vai aprender a revisar revisando. É por isso que eu falei, revisem quando... Bora, vamos revisar a aula. Revisem quando? Antes de começar a estudar. Porque senão você não vai fazer esse abdominal, cara. Você não vai fazer. Ah, Roberto, mas dá uma técnica super simples. Super simples. Você vai pegar o seu material, olhar o que você leu, o que você marcou, o que você destacou, e vai se perguntar: o que eu lembro desse assunto aqui? Mas aí tá a grande sacada. Aí entra um pouquinho da técnica, tá? Mas eu diria pra você que, pra quem levantou a mão e disse que não sabe revisar, 20% vem disso que eu vou falar, e 80% vem do quê? Do fazer. Do revisar, do sentar para fazer e parar de achar que é perda de tempo. Você olha para a página e fala: o que eu aprendi disso aqui que eu li? E aí você não é para reler, porque reler não é revisar, né? E o que você está fazendo com o teu cérebro? Mandando uma pergunta. Quando alguém te pergunta alguma coisa, o que você faz? Parece que abre um buraco na nossa cabeça, né? Porque você fica atento, você dá a sua total atenção para aquilo que está sendo perguntado. Aí, Roberto, não veio nada. Não veio. Tá tudo bem se não vir. Porque você está estudando, você não está estudando, você não está aprendendo. Esse é o processo de aprendizagem. Você não vai ler uma vez e aprender tudo. Concorda? É natural. Que você vai ler uma vez, de repente você vai lembrar de algumas coisas. Eu lembrei que eu li sobre isso aqui e tal, lembrei isso. Pô, não veio mais nada, tá tudo bem. Aí você vai e olha de novo o material. Isso é revisar. Mas não é reler. E a gente chama isso de estudo ativo. Que é quando você direciona as perguntas para que você relembre, e aí sim, o forçar, aí eu vou usar a tua palavra. Aí sim eu acho que é forçar. Forçar o quê? Aquilo que você já estudou. Se você não forçar, se você não buscar, fazer com que a sua memória busque aquela informação da semana passada, você não vai fixar. Então, revisar é um estudo ativo. É quando você se indaga, quando você pergunta a si mesmo: o que eu lembro desse assunto? O que eu aprendi na semana passada sobre atos administrativos? E vocês vão ficar impressionados com a velocidade com que você melhora o seu acúmulo de conhecimento e o quanto você vai obter esses resultados aqui. Se vocês fizerem isso aqui. Simples, prático. Mas 20% é o que eu acabei de falar. 80% é fazer. É sentar, vir pra cá, deu um friozinho na barriga, tinha uns 1 ano e meio que eu saí de sala de aula, 2 anos. Mas eu adoro fazer isso aqui. Eu gosto muito da aula. Saí por circunstâncias, né? Estou muito dedicado ao projeto, vou te ajudar a passar, mas eu adorava dar aula. É uma habilidade. Então, botem isso na cabeça. Eu vou aprender a revisar. Como? Fazendo. Revisando. Ficou claro? O que mais?
Bora, eu tô gostando do perguntas e respostas. Mandem o que vocês quiserem saber. Querem saber para onde eu vou nas minhas férias de abril? Me segue lá no Instagram que certamente eu vou postar umas fotos e tal. Eu adoro relacionar com a galera, é muito bom. A gente hoje tem alunos do Brasil inteiro, né, no nosso curso. Tem gente de Rondônia. Eu não sei nem como é que essa galera me acha, um negócio assim incrível. Pô, Roberto, eu sou de Rondônia. Fui para Brasília semana passada, uns 4, 5 alunos. Onde você tem uns encontros, a gente já fez encontro em São Paulo, de alunos em São Paulo. E é muito bom, fez aqui também. É muito bom, eu gosto muito disso. Eu acho que é uma das minhas missões de vida, realmente. Eu acho que ajudar. Não tem coisa mais bacana para mim ver o aluno que, em determinado momento ali da caminhada dele, ele estava um pouco perdido, né? Um pouco descrente, desconfiado de si mesmo, mas ele começa a fazer o que a gente pede. É incrível. Porque ele realmente se transforma no concurseiro profissional, como eu brinco, né? Ele realmente entende, cara, eu estava fazendo errado. Agora eu estou fazendo certo, olha aqui. Olha o quanto eu já avancei. Olha o quanto eu estou melhorando. Olha quanta coisa eu descobri. E isso pra mim é assim, uma satisfação suprema. Suprema. Mas é isso. Mais perguntas? Oi. Fala. De forma sistemática, o que você acha? Porque com relação ao conteúdo, também você vai estudando, aí você verifica alguns pontos daquele conteúdo que tem relação com outras disciplinas, outros tópicos também. E aí a gente vai fazendo um estudo de forma sistemática. Eu chamo isso de gatilho revisão. É uma técnica nossa, você intuitivamente já sacou algo que a gente descobriu, né, e deu um nome. Porque quando você cria um método, você faz isso, né? Você explica o como fazer e aí você batiza o negócio. Como é seu nome? Como é seu nome? Júlio. Júlio, você foi meu aluno também? Foi, né, bicho? Tô começando a reconhecer as carinhas. Desculpa, viu? Porque a memória visual não é das melhores. Mas, Júlio, quando você consegue interrelacionar assuntos dentro da mesma disciplina ou disciplinas diferentes entre si, cara, aí você tá no sweet spot do negócio. Porque aí você tá realmente aprendendo. Esse, pra mim, é o ponto em que quando o aluno começa a dar os gatilhos, né? O que é o gatilho? É quando ele tá lendo sobre processo penal e vem a informação de processo civil. Pum! Assim, involuntariamente, passa na cabeça. Nossa, tem isso aqui também. É aquilo que a gente chama isso de conhecimento inconsciente. É o que você nem sabe que sabia. Isso está definitivamente instalado na sua memória de longo prazo. Acabou, irmão. Essa informação aí no dia da prova você vai matar. Então, quando você começa a estudar assim e começa a realmente relacionar os assuntos entre si, a gente chama isso de interpretação sistêmica do direito. E é assim, cara, fantástico. É quando você vê, nossa, eu não aprendi? Putz, não posso falar isso porque eu fui professor de faculdade, cara. Eu aprendi muito pouco na faculdade. Eu tive isso aí. Eu tive essa sacada, esses insights. E é incrível o quanto, assim... Isso tá gravando, Vitor? Pelo amor de Deus, hein? Isso vai dar processo. Não, mas eu entendo perfeitamente, porque eu já tive dos dois lados. Eu tive do lado do graduado, do bacharel, quando eu me formei em Direito na Universidade Católica de Salvador. Fiz Católica. Quando eu comecei a estudar para concurso, concurseiro, eu hoje procurador. Então eu vi uma diferença assim gritante, galera, entre o que eu aprendi na minha faculdade e o que vocês vão aprender estudando para concurso. É literalmente outro mundo, assim, sabe? Você fala, nossa, controle de constitucionalidade, quem foi mesmo? É incrível, é literalmente incrível. Um mundo novo vai se descortinar para vocês, estudando para concurso. E o mais bacana dessa jornada é que é um conhecimento que ninguém tira de vocês. Assim como o cargo, claro. O cargo é a cereja do bolo. Mas o conhecimento, sabe, você pegar um processo assim, pegar um inquérito policial, no caso de vocês, e poder, né, fazer um relatório. É relatório que chama inquérito? É, né? Relatório. Fazer um relatório, né, dar a tipificação. Por isso que você não pode passar em 6 meses. Porque vocês estão esquecendo que vocês vão ter que exercer o cargo. Vocês vão exercer o cargo.
Como é que você vai exercer o cargo de delegado, presidir um inquérito, se você não tiver o conhecimento teórico necessário? Você não pode passar em 6 meses. Você não foi feito para estudar 6 meses e exercer essa função. Porque você não vai estar apto ainda a exercer aquela função. Então, o amadurecimento do conhecimento, ele faz parte do processo para você realmente merecer o concurso. Fala, Felipe. Agente da Polícia Civil dá para passar, mas delegado... E assim, porque as funções são diferentes e tá tudo bem, e né, as matérias são diferentes, os assuntos são diferentes, ele tá falando, a gente dá, mas delegado não tá. Eu acho que, na verdade, qualquer cargo público você tem que estar, né, assim, pronto do ponto de vista de competência para você poder exercer. Você imagina, chega um processo para mim de 150 milhões de reais. Se eu não tiver apto intelectualmente para exercer o meu cargo, olha o prejuízo que eu posso dar. Olha a besteira que eu posso fazer com o dinheiro da gente. Ou um juiz que vai julgar um processo, né, de separação, alimentos, vai condenar alguém. Imagina você condenar alguém sem saber o que você está fazendo. Dar uma sentença, lavrar uma sentença, sem saber, entende? Então, eu acho que a jornada de vocês, o caminho do concurseiro, ele passa por tudo isso que a gente conversou aqui, mas principalmente porque vocês vão se tornar o quê? Aptos, competentes para exercer o cargo. Você não pode perder isso de vista, né? Alguém aqui vai querer fazer besteira quando entrar no serviço? Não, você vai querer fazer um bom trabalho. Afinal de contas, você está sendo remunerado bem para isso, para exercer a função. Faz sentido? Mais perguntas? Mandem mais, mandem mais. Ainda não estou cansado não, viu? Eu me alimento disso aqui, vocês não têm noção. Eu acho que dava para ir até... Cadê o professor Lemeirão? Porque eu já arrebentei 45 minutos do tempo. Quem quiser me seguir, a gente está no Facebook, facebook.com.br te ajuda a passar. Estou no Instagram também, diariamente. Né? Diariamente, você já me segue, né? Como é seu nome? Yasmin. Bacana, Yasmin. Legal. Tem mais alguém que já está me seguindo no Instagram? Além da Yasmin... Show de bola. Pô, só 2, galera. Dá uma curtida aí. Eu quero ver os likes lá. Eu vou ganhar pelo menos 60 seguidores hoje, hein? youtube.com/eu te ajudo a passar. Tem bastante vídeo lá também. A gente está intensificando a produção de conteúdo, colocando cada vez mais vídeos para ajudar vocês. Então siga a gente nas redes sociais. Vamos bater uma foto aqui? Vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto? Valeu. Valeu, obrigado. Foi embora. Adorei.